Paz e luz a todos, signo de Virgem. Peço agora que vocês reservem esse tempo para vocês, concentrem-se na sua respiração e vamos ver o que o tarô revela de mensagem para vocês agora. Peço aos amparadores consciências tendentes ao bem, que protegem e amparam o signo de Virgem, que esse seja um canal livre e luminoso para que as mensagens se revelem ao signo de Virgens. Ok. Ok. Tá. Agora vamos ver como que você deve agir. Já sabemos a energia muito interessante que veio, hein, Virgem? Muito interessante aqui o arcano, a lua com o arcano do carro, dois arcanos poderosos e também positivos, como todo desafio. Agora eu quero saber como Virgem deve agir. Como Virgem deve agir. Ok. Ok. Vamos falar sobre isso, hein, Virgem? Vamos falar sobre isso. E o que Virgem deve tomar cuidado? O que ele deve tomar cuidado? O que ele deve tomar cuidado? Qual é o desafio? Qual é o desafio diante desse cenário? Vamos lá. Ok. Opa, ok. Ok, tá. Um conselho final agora para a Virgem. Tá. Muito interessante essa leitura, hein, Virgem? A gente vai falar sobre cada um deles, mas de cara, o que eu posso dizer que é muito interessante. Vamos lá. Opa, que bom. Bom, Virgem, a primeira coisa que eu posso falar para vocês aqui, considerando inicialmente já o que as cartas estão mostrando aqui e também considerando a energia que permeia o signo de vocês, Virgem, é necessário que você utilize da sua capacidade, alta capacidade de análise, né? Vocês têm a alta capacidade para analisar situações, pessoas, uma inteligência analítica, uma inteligência crítica, e esse momento vai ser um momento em que você vai precisar fazer uso dessa sua capacidade, tá bom? Bom, a gente vai falar também sobre, e é uma consequência disso, tá bom? Porque embora você vai precisar fazer uso disso, eu quero ressaltar, eu quero trazer a importância de você não se deixar levar pela sua crítica excessiva, né? Você sabe que você às vezes é você às vezes é bastante perfeccionista, né? Tendente ao perfeccionismo, e o perfeccionismo às vezes ele transborda para uma crítica, para que você seja um crítico severo. Isso se deve à sua alta capacidade de organização, de método, né? Seu senso de pragmatismo, que advém também dessa sua capacidade de análise crítica, né? Então, essa inteligência crítica, inteligência analítica, né? Enfim, isso tudo acaba permeando a energia que está aqui na mesa, tá bom? Eu vou organizar essas cartas para que você tenha para a gente começar. Vamos lá, Virgem. Agora eu já organizei as cartas aqui de um modo mais organizado mesmo, né? Você que gosta das coisas um pouco mais organizadas, sem perder de vista o pragmatismo, ajuda muito o seu entendimento, né? Então vamos lá.
A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a leitura de vocês abre com o arcano maior, o mundo. Bom, isso mostra pra gente que vocês estão vivendo um momento da vida de vocês, Virgem, que eu não sei porquê, eu não sei se eu falei a palavra gêmeos aqui pra vocês, tá? Mas se eu não falei, vai ser muito interessante que você cuide da sua comunicação para com as pessoas. Nós vamos falar sobre isso aqui na energia que está na mesa, mas como eu intuí essa questão de comunicação eficaz ou de facilidade para a comunicação, que tem tudo a ver com o signo de Gêmeos, eu resolvi trazer isso à mesa. Eu não sei se eu falei isso, Virgem, mas eu estou atento à sua leitura, sim, tá? Eu estou aqui envolvido com a tua energia. Só que isso veio e aí eu estou revelando. E tem tudo a ver com o nosso arcano, maior, que abriu aqui a sua leitura, porque o mundo está sugerindo para você de que você está encerrando ciclos. Você veio de um processo, você sabe qual é esse processo. As cartas aqui, né, não revelaram, mas eu sei que você está encerrando determinado ciclo, está acabando determinadas construções, acredito eu até que exitosa, tá bom? Pelo que eu estou vendo aqui no cenário, acredito eu até que exitosa, mas que você está percebendo que isso chegou ao fim. E você está percebendo a sua necessidade de avançar, de ir para novos projetos, novos horizontes. Então talvez seja um relacionamento amoroso que está chegando ao final e que você está percebendo que é hora de você avançar na sua vida. Talvez você já esteja sozinho ou sozinha já há um tempo e você está percebendo que está na hora de você mudar isso. Eu não sei, é um trabalho, tá? Por causa da carta do mundo, eu sei que você está ali na finalização de situações, pessoas, relações com pessoas, né? Ou de uma crença também. De repente você pensava de uma determinada forma e agora você está encerrando essa forma de pensar e você está vendo a necessidade de pensar de uma outra forma. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente tem aqui, ó, como energia subliminar do mundo, o carro. E aí você vai sentir esse impulso de avançar, de progredir. Você vai sentir também uma certa tendência a você tentar se manter mais focado, mais centrado, mais direcionado para essa sua nova fase, tá bom? Você vai tomar presença para que uma determinada situação ou relação com uma pessoa vai se transformar, acabou da forma como ela era e vai se transformar numa outra coisa, finalizou, e aí você vai estar mais focado em novos projetos, em nova forma de ver. Essa energia, tá, gente, de finalização, Virgem, ela se manifestou arquetipicamente e também de modo objetivo naquilo que você deve fazer, deve buscar. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, a gente tem o 10 de espada. É uma energia, é uma carta, né? Uma lâmina, muito desafiadora na maioria das vezes, mas no seu caso aqui, na posição em que ela saiu, eu vejo ela como uma energia positiva, uma mensagem positiva, assim. Por quê? Porque ela nada mais vem do que reforçando, mais do que reforçando, porque aqui é o aspecto pragmático, ela vem exteriorizando, materializando de fato o que os arcanos maiores trouxeram. Se o mundo diz para você que você está no final de um ciclo e que agora é hora de você pensar em outras expectativas, em outras realidades profissionais, de relacionamento, de maneira de pensar em determinadas
ângulos, em determinadas coisas que você está pensando aí, o carro sugere para você que essa finalização ela não deve motivar você a ficar parado. Muito pelo contrário, você deve avançar, deve buscar novos horizontes, fazer novos projetos. Então, essa presença para finalização, para o encerramento e para a necessidade de avançar, ela transborda arquetipicamente, né? Ela transborda justamente aqui no seu 10 de espadas. Só que essa carta acrescenta algo mais. O que ela acrescenta para você? Ela acrescenta a você, primeiro, para que você se sinta aliviado pelas coisas ruins ou as coisas que não aconteceram conforme você acredita que fosse melhor, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente queria e é ruim, às vezes é bom. Mas essa carta mostra para você que você precisa cortar ou eliminar aquilo que não tem mais relação com você. A principal característica que você, Virgem, vai sentir para conseguir notar que um determinado ciclo chegou ao fim, guarda isso, tá? Não faz mais sentido para você. E aí eu tô resgatando aquela conversa inicial da gente, lembra? Da sua característica, facilidade de ter um raciocínio analítico e pragmático. Você vai perceber que determinados lugares, determinadas relações profissionais, amorosas, não faz mais sentido para você, não tem mais relação com você. E por que eu digo isso? Porque o mundo e o carro vão intuir você a ter essa percepção. E aí como é que você deve agir na sua vida, de modo prático, objetivo? Cortando aquilo que não tem mais sentido para você. É o final. É o encerramento, é o exaurimento, o esgotamento dessa situação. Você reconhece isso, você avança, mas você corta aquilo que não faz mais sentido para você, tá bom? E de modo sinérgico, saiu uma carta que elas juntas são muito boas, tá? Eu particularmente, eu gosto muito quando elas saem juntas. Porque, embora o 10 de espada possa passar um caráter melancólico, de encerramento, de corte, a gente tem aqui, com uma energia adjacente, com uma energia subliminar, nós temos aqui o 3 de paus. E o 3 de paus te incentiva, e do lado do carro, olha que coisa maravilhosa mesmo, né? A espiritualidade é uma coisa... Enfim, eu vou trazer para você essa perspectiva aqui, que eu tô vendo agora, né? O 3 de paus, ele vai intuir você a olhar para frente, a planejar, a visualizar novos horizontes. Olha que interessante, do lado do carro. Virgem, se o carro mostrava para você essa necessidade, essa motivação de avançar, o 3 de paus te mostra a motivação de planejar novos horizontes. Vou trazer isso aqui, que eu achei isso aqui sensacional. Então, se de um lado o carro, como energia arquetípica geral, pede para que você avance, reconheça lá, né, o encerramento por meio do mundo, mas que você aqui intua para que você avance, o 3 de paus intui para que você planeje e visualize novos horizontes. Aqui é o momento de você cortar relações que são improdutivas, que para a sua linguagem, para me comunicar com a sua energia, eu estou usando a expressão não fazer mais sentido. E por quê? Porque você, Virgem, tem uma necessidade, ou você se sente mais familiarizado com essa linguagem, com a linguagem pragmática, de isso faz sentido, isso não faz sentido, isso para você é algo mais natural. Então,
o 10 de espada vai pedir a você para que você haja dessa forma, eliminando, tirando da sua vida agora aquilo que não faz sentido. E o 3 de espada e o 3 de paus vai mostrar para você que quando você retirar isso da sua vida, relações, pessoas, lugares que não fazem mais sentido com você, que novas pessoas, que novas relações, novos lugares vão passar a estar presentes em sua vida. Ok? Bom, se a gente sabe a energia geral, se a gente sabe como que a gente deve se comportar diante dessa energia geral, vamos agora começar a tratar do desafio, daquilo que você precisa tomar um certo cuidado, ter uma certa precaução, não é? Deixa eu só tomar uma água, gente. E quando a gente fala sobre desafio, sobre precaução, sobre cuidado, o tarô trouxe para você aqui o 5 aqui, ó. O 5 de paus, que é uma carta super positiva. A leitura de vocês está muito positiva, que é uma carta, com exceção do Reis de Copas aqui, que a gente vai conversar. Mas é uma carta muito positiva. O 5 de paus sem dúvida, uma carta muito positiva. Só que ela caiu aqui, como a gente falou, né, na parte de desafio, de cuidado. Então aqui eu quero trazer a atenção, o tarô mostra para você que você deve tomar cuidado com as relações com as pessoas. É isso, com as relações das pessoas. Você vai precisar se afastar de determinadas pessoas, de determinadas relações pessoais. E isso pode vir a causar um certo conflito, atrito. Agora eu entendi o porquê que aquela energia de Gêmeos veio. Ah, tá. Agora eu entendi. E isso vai gerar um determinado conflito, atrito entre você e as pessoas. Então é necessário que você tenha o cuidado de manter uma comunicação assertiva. Comunicação não violenta. Se você puder pesquisar um pouquinho sobre esse conceito de comunicação não violenta, isso vai te ajudar muito nos conflitos que podem vir a ocorrer no momento em que você resolver cortar aquilo que não te serve mais. No momento em que você resolver olhar para novos cenários. E aí, ao fazer isso, às vezes, situações, pessoas podem vir a entrar em contenda com você, ficar chateado com você. É necessário, então, que você tenha uma comunicação mais assertiva. A melhor forma de você ter essa comunicação assertiva é você implementar o que é, tecnicamente chamado ou conhecido como comunicação não violenta. Tudo bem? Então, não se excuse, não se retire, né? Não se esqueça do seu poder pessoal, planeje com estrutura. Agora eu estou fazendo aqui uma consolidação dessa energia aqui, tá? Planejamento estruturado. E eu estou sentenciando, né? Fechando, né? Nessa expressão. Planejamento estruturado. Então você vai olhar novos olhos, reconhecer que é o fim de uma determinada situação ou de relação, sentir um impulso para agir e vai estruturar isso. Estruturar isso como? Planejar de modo estruturado. Então você vai planejar novos horizontes, mas de modo estruturado. Como? Como é que você vai estruturar isso? Cortando aquilo que não te serve mais. Olhando novos horizontes, estabelecendo novas metas, novos projetos. E tomando cuidado ao se comunicar com as pessoas. Às vezes, Virgem, o seu pragmatismo leva você a ter uma dificuldade de comunicação. Porque você chega ao ponto, logo de uma vez, e você acaba sendo seco, bruto, sabe? E você está certo, né? Porque faz sentido, é o objetivo, é isso aí. Vai perder tempo com o quê?
mas isso às vezes acaba machucando as pessoas, gerando desentendimento, discórdias, tá bom? E aí esse cuidado você precisa ter, manter um planejamento estruturado, uma comunicação assertiva, tá bem? Reforço a você gastar aí 5 minutinhos aí do seu tempo e fazer uma pesquisa rápida sobre o que é a comunicação não violenta e quais são seus principais pilares ou suas principais diretrizes, só para que você tenha uma noção. Bom, vamos falar agora da carta que é, para mim, a mais desafiadora dentro da tua leitura, que é esse Rei de Copas, tá bom? O Rei de Copas, ele é uma carta positiva, sim, mas ele precisa ser tratado com a devida cautela. Por quê? Porque o Rei de Copas, ele tem uma tendência ao hedonismo. Ele tem uma tendência a pensar nos seus próprios prazeres. Ele é, dentre os reis, ele é o mais vaidoso. Ele é aquele que pensa na sua satisfação pessoal. E tem tudo a ver ter vindo aqui, né? Porque lembra que a gente falou sobre possíveis conflitos entre situações e pessoas? Esses conflitos vão vir de você só querer priorizar a sua própria satisfação. Então é necessário que você pense também nos sentimentos das outras pessoas, tá vendo? E por isso que o Rei de Copas veio aqui com uma advertência, porque se você não conseguir fazer isso, você não vai ter uma comunicação eficaz. Você vai resolver o seu problema, você vai resolver os seus interesses, você vai prisar naquilo que te dá prazer e satisfação. E os outros? Os outros são os outros. E aí quando você parte para o mundo, ou parte para as relações, com essa forma de pensar, o conflito é quase que inevitável. Quase que inevitável. É inevitável, né? Você sabe, Virgem. Então, Virgem, para que isso não aconteça, novamente, comunicação não violenta, tá bom? Cuidado com a sua vaidade, cuidado com o seu ego, tá bom? Tenta manter o equilíbrio nas suas relações, nas suas palavras, tá? Nos seus gestos, nos seus comportamentos, nas suas palavras, tá bom? Lembrando que eu vou sossegar o seu coração, Virgem, porque, enfim, eu vou sossegar o seu coração. Fica tranquilo, porque você vai avançar. É o final de um ciclo, o impulso para ação, para avançar. O 10 de espadas vai materializar isso. Você vai sentir que já deu, já deu, hein? Deu por hoje. E você vai naturalmente começar a planejar novas coisas, visualizar novas coisas, tá? Então, com conflito ou sem conflito aqui do 5 de paus, você vai realmente buscar a sua satisfação pessoal. Só que o conselho, né, o tarô te aconselha, te orienta para que isso aconteça de um modo mais tranquilo e sereno, que você, nas suas comunicações, que você tenha uma comunicação não violenta, ou mais assertiva, mais equilibrada, tá bom? Bom, por fim, e arrematando tudo isso que a gente falou, né? E você vai ver um pouquinho que eu estou falando sobre isso. O tarô trouxe para você uma carta que eu também acho muito positiva, que é o As de Paus. Bom, primeiro, o elemento fogo, o elemento ígneo, a vontade, o instinto, a chama para realizar as coisas, tem tudo a ver com você, né? Você tem muita familiaridade com o naipe de paus. E o As de Paus mostra para você que, mais do que isso, né, aconselha você a estar presente, ter consciência, tomar para si esse momento em que você tem todo o controle, toda a potência, toda a vontade para manifestar algo novo na sua vida. Perceba, alguém que
que manifesta o arcano maior do mundo na sua vida, ou seja, a plenitude, a completude, plenitude e completude das situações. Alguém que tem a energia do carro empurrando, manifestando ali a essa energia do mundo e dizendo: avançar, avançar, vamos para frente, novas coisas, novos horizontes. Alguém que está envolto com essa energia tem todo o poder, tem todo o dinamismo, tem toda a chama, um impulso para a manifestação. Então fique presente para isso. Agora, a forma como você vai conduzir isso, aí está naquela conversa que a gente teve aqui, né? De você cortar o que é desnecessário, de você olhar e abrir espaço para que o novo apareça, né? Olhar para frente, olhar para novos horizontes, porque assim você vai abrir espaço para que novas coisas aconteçam, novas pessoas, situações, né? Então, e que para que isso aconteça de um modo mais tranquilo e sereno, é necessário que você, então, tenha cuidado ao se comunicar com as pessoas, né, para que você não fira suscetibilidades, né, sentimentos das pessoas, não? E também para que você não fique cego, pensando só nos seus interesses egoístas, né, vaidosos. Então, a sua leitura, ela é muito positiva. Eu peço a você que você reforço a você, na verdade, né, que você corte aquilo que não faz mais sentido para você, tá? Que você venha agora nesse momento a parar um pouco e construir novos projetos, novos objetivos, tá bem? Tendo foco nesses novos objetivos, fazendo o que a gente chamou ali, sabe, de planejamento estruturado, lembra? Né? Um foco estratégico. Foco estratégico está aí, né? Você focar naquilo que faz sentido para você. Aquilo que não faz sentido você tira da mesa, tira das suas relações, tá bom? E por fim, Virgem, cuidado com a sua vaidade. Cuidado com a sua vaidade. Ah, tá, olha isso. Olha o que veio aqui para mim. Foi por isso que no início da nossa conversa a gente falou sobre crítica, lembra? Que você é alguém que às vezes é um crítico mordaz, é um crítico severo, porque você, Virgem, aqui é para o bem, tá? Não me leva a mal. Mas você sente um prazer. Você sente prazer de criticar e mostrar que a outra pessoa está errada, que você está vendo como é que você sabe o que está certo, está vendo como é que você consegue ver a melhor versão, aquilo que está mais perfeito. Lembra do perfeccionismo seu? Então, cuidado com isso. Cuidado com essa satisfação que você sente. Não é culpa, tá, Virgem? Não é nada. Você não é culpado de nada. É a forma como você se manifesta nesse plano. Mas cuidado com essa sua satisfação que às vezes você tem de criticar, de mostrar que as coisas estão certas, tá bom? Cuidado com isso, cuidado com isso. Agora que eu entendi o porquê que a gente falou no início sobre o desafio, né, que às vezes você tem de ser muito crítico, né, de ser um crítico mais severo, né? E outra coisa, né, quando você está sendo guiado ali só pela sua satisfação, há uma tendência de você ser um pouco mais desonrado. Virgem, enfim, o vídeo caiu, né? E aí eu tô só finalizando a tua leitura aqui, dando uma satisfação para você, finalizando a tua leitura. Então você viu que você tá numa nova fase, rapidinho, tá? Só para finalizar, porque eu não quis parar o vídeo assim, cortar o vídeo de uma hora para outra, né? Sem encerramento, sem nada, sem uma mensagem final. Então, Virgem, qual é a mensagem para você? Avança, reconhece que você tá num novo ciclo, abraça esse seu impulso de querer fazer novas coisas. Corta aquilo que não é mais útil, que não faz mais sentido para você. Olhe, deixe a sua criatividade aflorar, planejando novas coisas, vendo novos horizontes. Cuidado ao se relacionar com o velho, né, com aquilo que ainda permanece na sua vida que não faz sentido. Cuidado com a forma como você vai se comunicar, né? Procure ter uma comunicação não violenta. Cuidado com a sua vaidade, cuidado com a sua tendência nesse momento de querer prisar
por apenas as suas satisfações pessoais, tudo bem? E reconhece que você está com todo o poder, toda a criatividade, que esse é o momento em que você deve sim criar planos e estruturas para ver manifestar esses novos horizontes, tá bom? Isso aqui é a parte de encerramento da sua leitura. Eu espero do coração, espero realmente que paz, com luz, que isso faça sentido para você. Caso, mesmo com as explicações, ou isso não fez sentido, ou fez sentido, mas você quer ver as coisas de um modo mais particularizado, aí é necessário uma leitura da tua energia. Essa é uma leitura do coletivo, atemporal, vale para o momento em que você chegar, tá bom? No mais, gratidão. Muito obrigado, Virgem. Paz, luz. Curta, enfim, se inscreva no canal, tá? Isso ajuda muito, ajuda demais. Virgem, um abraço. Paz, luz.